Vamos nos colocar de pé. Mateus capítulo 9, leremos do versículo 35 ao versículo 38. Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Muito obrigado por você que tem orado pelo nosso ministério. Estamos trabalhando em São Carlos e em Araraquara. Orem para que Deus continue a nos usar em suas mãos, né? Continue a orar para que Deus levante um pastor para assumir o ministério em Araraquara. E isso acontecendo, né? Vamos começar mais uma igreja, isso Deus permitindo na cidade de Ibaté, uma cidadezinha bem próxima a São Carlos. Então, ore por nós neste sentido. Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38, assim nos diz a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus para esse momento, quando haveremos de meditar na palavra. Pai querido, somos agradecidos pelo privilégio de estar aqui. Muito obrigado por este evento e oramos para que o Senhor faça de nós verdadeiros instrumentos em Tuas mãos, que o Teu nome seja exaltado nestes dias, meu Pai, que a Tua palavra de fato encontre guarida em cada coração, que por ela sejamos encorajados, desafiados, meu Pai, e que sejamos transformados, meu Pai, de maneira que possamos servi-lo melhor, que possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Fale conosco, meu Pai, nesta noite. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Nós somos a resposta. É sobre este assunto que estarei pregando nesta noite. Amados irmãos, por muitos anos, o Brasil foi campo missionário. Hoje, em pleno século 21, muitos já nos consideram como um celeiro de missionários. No entanto, há muito por se fazer. A tarefa missionária não pode ser tratada como uma responsabilidade de alguns poucos que se abdicam de uma vida ou carreira secular para cruzar o oceano. A ordem missionária foi dada à igreja como um todo. Embora isso tenha se tornado um clichê para muitos, todo cristão, à luz das Escrituras, é um missionário. Atos capítulo 1, versículo 8 nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todo cristão, de acordo com o texto, é testemunha. Logo, todo cristão é um missionário. Missões, então, nada mais é que um trabalho em conjunto por parte de joelhos que oram, de pés que anunciam e de bolsos que contribuem, visando a anunciação do Evangelho até os confins da terra. Todos precisam ouvir de Jesus. A população mundial caminha hoje para a casa dos 7,5 bilhões de habitantes e está projetada para atingir 8 bilhões até 2024. Anualmente, a população cresce em média 68 milhões de pessoas. Dos 7,5 bilhões de pessoas no mundo, 2,3 bilhões são cristãos, 1,5 são muçulmanos, 971 milhões são hindus, 703 milhões não são religiosos,
626 milhões são budistas, 33 milhões pertencem a religiões desconhecidas, 553 milhões de pessoas pertencem a religiões étnicas ou animismo. E o animismo, para aqueles que não sabem, é a crença de que tudo tem uma alma ou espírito, um anima em latim, inclusive os animais, plantas, rochas, montanhas, rios e estrelas. Os animistas acreditam que cada anima é um espírito poderoso, que pode ajudar ou prejudicá-los e devem ser adorados, temidos ou de alguma forma reconhecidos. Agora, irmãos, quantos missionários há no mundo? Não sabemos precisar, mas podemos dizer, temos um número insuficiente. Temos um número insuficiente. Mateus capítulo 9, versículo 37, acabamos de ler. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros para a sua seara. Amém, irmãos? Esta deve ser a nossa oração. Morrem, em média, 85 mil pessoas por dia. Estima-se que 65 mil pessoas morrem todos os dias sem terem sido alcançadas com o Evangelho. Todos nós temos ouvido falar da famosa janela 1040. No centro do globo terrestre vive um grande número de povos não alcançados, compreendidos numa porção retangular, identificada como janela 1040. E nela estão as 62 nações mais carentes de Jesus. Alguns países que estão dentro da janela 1040, Irã, Egito, Japão, China, Índia, Arábia Saudita, Etiópia, Iraque, Coreia do Norte. Irmãos, aproximadamente 95% das pessoas menos alcançadas pelo Evangelho são habitantes da janela 1040. Esse é o quadro, então, que se descortina diante dos nossos olhos. Mas Jesus quer salvar o mundo, amém? Jesus quer salvar todas as pessoas, é desejo do coração de Deus que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia nos diz: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que vamos fazer? Qual deve ser a nossa postura? Vamos fugir? O que caracterizaria então o pecado da omissão? Ficaríamos apenas olhando, numa atitude de indiferença? Ou vamos agir? Então fazer o que de fato agrada a Deus. Há dois elementos determinantes para a prática de missões. Dois elementos simplórios, mas determinantes: visão e ação. É a visão que determina a ação. Devemos entender isso. É a visão que determina a ação. E uma história interessante. Dias atrás, 2 comerciantes foram enviados à China, anos atrás, para explorarem o mercado calçadista. O primeiro, quando lá chegou, ficou desesperado, pegou o telefone, ligou para o patrão e disse: olha, por favor, mandem a minha passagem de volta, porque aqui na China ninguém usa sapato. O segundo, por sua vez, eufórico, entusiasmado, pegou o telefone, ligou para o patrão e disse: olha, eu quero que vocês tripliquem a produção, mandem-me tudo quanto puder, vai ser um sucesso, vai ser uma festa, porque aqui na região onde eu cheguei, ninguém usa sapato ainda. Isso é visão. Isso é visão. Então é a visão que determina a ação. Agora, amados irmãos, a visão nos é apresentada pelo próprio Senhor Jesus. O texto que lemos nos apresenta de uma maneira clara a visão
que precisamos ter. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, então a carência está em todos os lugares, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então aqui nós logo aprendemos que há uma grande obra a ser realizada. Não precisamos de muito entendimento para chegarmos a esta conclusão. Há uma grande obra a ser realizada. O versículo 36, por sua vez, nos diz: vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Há uma multidão desesperadamente perdida, que precisa de salvação. Os irmãos acompanham comigo a visão? A visão é muito clara. O versículo 37, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Há um grande campo missionário com escassez de missionários. Versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Há um poderoso Deus, pronto para enviar mais missionários para os campos. Amém, irmãos? Esta é a visão clara, inconfundível. Não nos falta visão. O que nos falta é a ação. O que nos falta é a ação. De quem é a responsabilidade, irmãos? Se missões é a tarefa de proclamar o evangelho até os confins da terra, se missões é esse trabalho em conjunto por parte dos que oram, por parte dos que pregam e dos que contribuem para que o evangelho seja anunciado nos 4 cantos da terra, de quem é a responsabilidade? Da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Então nós somos responsáveis, né? Parece que fica muito subjetivo dizermos que a responsabilidade é da igreja. Nós somos a igreja, amém? Quando nos referimos à igreja, não nos referimos a um conjunto de 4 paredes. A igreja é o conjunto de pessoas salvas pela graça de Deus. Então nós compomos a igreja, a responsabilidade é nossa. Missões, se não eu, quem? Se não agora, quando? Quando é que vamos agir? Responda para si esta pergunta. Quando é que vamos agir? Bom, vamos pensar então nesta questão. Se é grande a responsabilidade, se a responsabilidade é minha, quando é que vou agir? Primeiramente, quando entendermos que somos instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos os instrumentos que Deus deseja usar. Deus poderia usar os anjos, não poderia? Deus poderia usar as pedras, mas o plano dele é usar você e a mim. E Deus não tem um plano B. O plano de Deus é usar a igreja. O plano de Deus é usar você e a mim. Missões é obra do coração de Deus, mas está em nossas mãos. E nós vamos agir de fato quando entendermos isso, irmãos. É obra do coração de Deus, mas está nas nossas mãos. Mateus capítulo 14. Nós lemos neste capítulo o milagre da primeira multiplicação dos pães. Eu vou apenas mencionar este texto, né? Não vamos lê-lo por causa do tempo. Mas o texto registra, né? O milagre da multiplicação dos pães. Uma multidão estava ao redor de Jesus. O dia estava terminando. Todos estavam com fome. E alguns discípulos disseram para Jesus: Senhor, vamos despedir a multidão, porque está todo mundo com a barriga roncando. E nós não temos comida para dar para esse povo. Vamos mandar todos para casa. Não temos mais supermercados abertos. Temos que mandar esse povo para casa.
E Jesus logo disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. E os discípulos então ficaram apavorados: mas nós não temos nada aqui, senão 5 pães e 2 peixes, que na verdade é um lanche de um dos nossos amigos aqui. É tudo que temos, 5 pães e 2 peixes. Trazemos aqui. Jesus então abençoou aquela porção, orou, aquela porção foi multiplicada. Digam para mim, o que é que Jesus fez agora? Uma vez multiplicada aquela porção, o que é que Jesus fez? Juninho, o que é que Jesus fez? Multiplicou e daí? Ele colocou nas mãos de quem? Ele poderia, ele próprio ter colocado nas mãos de cada um, não poderia? Ou de repente ele poderia ter pedido para a multidão se levantar. Cada um venha pegar a sua porção, já fiz a minha parte. Está tudo aqui, olha, tem para todos. Ele colocou nas mãos de quem? Dos discípulos. Para que os discípulos abençoassem a multidão. Por acaso, pastor Almir? Não. No meu entendimento, não. Jesus queria ensinar um princípio muito importante para os discípulos, porque eles acabaram de dizer para Jesus: manda esse povo para casa. Era mais fácil, não era? Claro que mandar o povo embora para casa com fome seria bem mais fácil, pastor Sérgio, mas não era a solução. Irmãos, temos que fazer aquilo que agrada a Deus, amém? Não aquilo que é mais fácil. Então Jesus coloca nas mãos dos discípulos, os discípulos agora abençoam a multidão, todos se alimentam, né? Mulheres, crianças, todos se alimentam. E ainda sobra quantos cestos? Qual era o número dos discípulos? Isso é especulação, não está na Bíblia, mas é o que eu entendo. 12 cestos cheios. Para que ninguém mais duvidasse, Jesus disse: pode levar, cada um leva um para casa, para que nunca mais vocês duvidem, para que nunca mais haja dúvida no coração de nenhum de vocês. Irmãos, o nosso coração precisa ser alimentado pela fé. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, e Jesus queria que os discípulos entendessem esse princípio. Vocês são instrumentos nas mãos do Senhor. Humanamente falando, a situação não era promissora. O lugar era deserto, a hora era avançada e os recursos eram poucos. Então, humanamente falando, a questão não era muito promissora. Lugar deserto, a hora avançada, os recursos poucos, né? Mas espera aí, Jesus estava com eles, amém, irmãos? Jesus podia fazer toda a diferença e eles precisavam acreditar nisso. É onde precisamos depositar a fé do nosso coração. Não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Amém, irmãos? E nós somos instrumentos em suas mãos. A obra é dele. Ele apenas nos capacita para o cumprimento deste dever. As igrejas da Macedônia, irmãos, eram igrejas pobres. Mas estas igrejas, nós vamos falar em vários momentos, né, das igrejas da Macedônia. E 2 Coríntios capítulo 8 fala destas igrejas. Eram igrejas pobres, mas elas ultrapassaram seus próprios limites. Como é que alguém faz algo que ultrapassa seus próprios limites? Só pela ajuda de outra pessoa, não é? Nós só conseguimos fazer algo que vai além dos nossos próprios limites com a ajuda de outra pessoa. As igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, mas eles estavam pedindo oportunidades para participar. Nós queremos nos envolver, queremos ofertar. Quando lemos sobre aquela graça, era a graça de dar. Se envolveram com alegria.
Então, amados irmãos, guardem este princípio. Quando é que vamos agir? Quando entendermos que somos instrumentos nas mãos de Deus. Segundo lugar, quando deixarmos de olhar para as dificuldades. Alguém aqui tem dificuldade? Ninguém. Tem que mudar para São Paulo então, irmão Sérgio. Todos nós temos dificuldades, irmãos. Todos nós enfrentamos lutas e provações. Mas desde quando olhar para as dificuldades vai resolver os problemas da vida? Não. Temos que olhar para a grandeza do Deus que estamos servindo. Amém? As dificuldades devem ser vistas como oportunidades para o nosso crescimento. Sim, as oportunidades para o nosso crescimento. Mateus capítulo 14, falamos sobre a multiplicação dos pães, mas neste capítulo nós também lemos sobre aquele momento quando Jesus anda sobre as águas. Irmãos, os discípulos, em obediência à voz de Jesus, entraram no barco. Eles estavam se dirigindo para o outro lado do mar da Galileia, quando uma grande tempestade se levantou. Aquela tempestade não fazia parte do plano dos discípulos. Não. Todos temerosos. Ninguém sabia o que fazer para acalmar a tempestade. Durante a quarta vigília da noite, aquele período que correspondia entre as 3 e 6 horas da manhã, irmão Paulo, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos numa lancha de última geração. É isso que o texto nos fala? Jesus foi ao encontro dos discípulos de que jeito? Andando sobre as águas. Irmãos, quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, o desespero foi maior ainda. Um foi para a cabine do barco, uns quiseram pular do barco. Gente, é um fantasma! Agora vamos morrer mesmo, porque nós não temos o que fazer. E Jesus logo dirigiu algumas palavras para os discípulos, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Bom, dentre os discípulos estava Pedro. Você conhece o temperamento de Pedro, né? Pedro pôs a cabeça para fora do barco. Vou fazer o teste. Senhor, vou ver se é o Senhor mesmo. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E eu vou andar sobre as águas. O que é que você acha que Jesus disse? Pode vir, Pedro, porque você sabe que sou eu. Irmãos, e os outros que estavam no barco? Pedro, você está louco? Se aqui dentro do barco nós estamos temerosos, se aqui o espanto está tomando conta da gente, você está querendo descer do barco, rapaz? Está perdendo a cabeça? Olha para a negridão da noite, olha o volume das ondas. Pedro, não faz isso. Mas ele tinha dado a sua palavra. Ele tinha acabado de dizer para Jesus: se és tu, eu vou andar sobre as águas. E agora eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu vou. E lá está Pedro. Ele desce. Ele anda perfeitamente sobre as águas, sem embaraço, sem dificuldade. Está olhando para o alvo. Está olhando para Jesus. Caminha perfeitamente sobre as águas. Mas de repente, irmãos, alguma coisa chama a atenção de Pedro. Pastor Geraldo, talvez Pedro olhou para o volume das ondas. Eu nunca vi ondas dessa altura.
E eu nunca vi uma noite tão escura como essa. Pastor Omar, foi só tirar os olhos de Jesus. Me ajuda aqui, pastor Omar. Foi só tirar os olhos de Jesus, irmã Maria. Tirou os olhos de Jesus. O desespero tomou conta do coração. O medo. Pedro começa a afundar. Isso aqui não é mais pastor Omar, isso aqui é Pedro. Pedro começa a afundar. Afunda aí, Pedro. Está lá afundando. Mas não está nessa calmaria toda. Jesus vai lá, pega Pedro pelo braço. Jesus não manda Pedro sozinho. Jesus pega ele pelo braço. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Sobe aqui, Pedro. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Você andou comigo tanto tempo. Viu de perto o meu poder, tantos sinais, tantas maravilhas. Pedro, você não precisava ter duvidado. Irmãos, em muitos momentos é assim que nós estamos. Tão temerosos. Duvidosos. Parece que não andamos com Jesus. Parece que nos esquecemos. Nos esquecemos dos livramentos que Ele operou. Nos esquecemos das necessidades que Ele supriu. Nos esquecemos de tantas almas que Ele nos usou para salvar. Estamos temerosos e insistimos em olhar para a negridão da noite profunda das águas. As dificuldades, irmãos, vêm para o nosso crescimento. Fomos chamados para esta obra. Ei, pastor, missionário, servos de Deus, fomos chamados para esta obra. E não podemos permitir que o desânimo, que o fracasso, seja lá o que for, impeça-nos de concluir esta obra. Impeça-nos de completar o trabalho que Deus colocou às nossas mãos. As dificuldades vêm, mas através dela nós vamos crescer. Sim, as tempestades vêm para que desçamos do barco. E ao descermos do barco, vamos andar sobre as águas, mas vamos estar pertinho de Jesus. Pertinho dele. Não é para afundarmos, é para andarmos pertinho dele. Se Pedro não tivesse tirado os olhos de Jesus, ele permaneceria ali, sobre as águas, ao lado de Jesus. Dificuldades vêm para o nosso crescimento. Fazer missões, irmãos, é descer do barco. Porque às vezes estamos tão confortáveis no nosso ninho. Praticar missões envolve sacrifício. Tanto para quem vai, como para quem ora, como para quem contribui. Envolve sacrifício. Então eu digo aos irmãos, eu digo à igreja, praticar missões é descer do barco, mas é ver mais de perto o poder de Deus. Sem medo de errar, é ver mais de perto o poder de Deus. Claro que não podemos perder o alvo. Conta-se a história de um atirador de flechas, que numa bela manhã, convidou seu aluno para uma aula experimental. Há anos, aquele garoto era treinado por aquele
atirador de flechas. E naquela manhã, a experiência seria diferente. O professor colocou uma venda nos seus próprios olhos e perguntou para o garoto: garoto, hoje eu quero fazer uma experiência diferenciada. Você acredita que com os olhos vendados eu seria capaz de acertar um alvo? E o garoto respondeu: sim, Senhor. Eu o vejo treinando por anos. Com certeza, não tenho a mínima dúvida de que o Senhor acertaria qualquer alvo. Eu confio em Ti. Aquele senhor, então, colocou a venda nos olhos, afastou-se do alvo. Ele havia colocado um objeto sobre uma árvore, e ele afastou, então, 100 metros. 100 metros não, 30 metros do alvo estabelecido, e posicionou-se rumo ao alvo, e disparou seu arco e flechas. O garoto estava na expectativa de vê-lo acertar aquele alvo estabelecido. E claro que na sua mente, talvez você esteja imaginando, nunca acertaria. E de fato ele errou. E ao errar o alvo, o garoto logo grita: o senhor errou o alvo! O professor tira a venda dos olhos, abraça o garoto e lhe diz: garoto, hoje eu lhe dei uma das melhores aulas da vida. Ninguém consegue acertar um alvo que não consegue enxergar. Irmãos, onde é que nós estamos colocando os nossos olhos? Se Cristo é o nosso alvo, não podemos tirar os olhos de lá. Não podemos tirar os olhos dele. E que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Nada deste mundo pode permitir que tiremos os olhos do alvo. Dificuldades, problemas, barreiras, seja lá o que for. Quando é que vamos agir? Quando entendermos que somos instrumentos nas mãos de Deus. Quando deixarmos de olhar para as dificuldades. Terceiro lugar, quando permitirmos que a compaixão domine e se torne fator determinante em nossas vidas. Quando permitirmos que a compaixão domine o nosso coração e se torne fator determinante em nossas vidas, pessoas são mais importantes que coisas. Mas afinal, o que é compaixão? Compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Em outras palavras, é você se colocar no lugar de alguém que sofre, fazendo da sua dor a sua própria. Compaixão é resultado de uma vida vivida aos pés da cruz. Simples assim, compaixão é resultado de uma vida vivida aos pés da cruz. Tanto porque seria incoerente amar a Deus e não amar o próximo. Seria incoerente amar a Deus e não amar o próximo. Irmãos, a tendência de tudo que está cheio, qual é? Transbordar, não é? A tendência de tudo que está cheio é transbordar. Então, se o nosso coração está cheio de compaixão, com certeza nós vamos querer demonstrar esta compaixão, vamos querer colocar para fora, de alguma maneira, este sentimento. E será que ao longo da vida nós estamos evidenciando compaixão? Houve uma época em que o reino da Irlanda não teria sucessor.
o rei ordenou que cartazes fossem espalhados ao redor do trono. Ele marcou um dia para recrutamento de jovens. Em todos aqueles cartazes, o rei colocou uma frase extremamente importante, que fazia toda a diferença. É imprescindível que cada jovem ame a Deus e ao seu próximo. Todo jovem que ia se apresentar deveria estar ciente desta questão. Cada jovem deve amar a Deus e ao seu próximo. Havia um jovem que muito queria se apresentar, mas ele não tinha dinheiro para chegar ao lugar designado e também não tinha roupas adequadas para o momento. Depois de muito trabalho, muito esforço, enfim, ele conseguiu algumas peças de roupa, trabalhou bastante, conseguiu o dinheiro necessário para comprar a sua passagem e mais um dinheiro necessário para os dias em que ficaria na localidade e embarcou para o lugar designado. Chegando na Irlanda, ele logo ocupou o seu lugar na fila, e aproximando-se da fila, ele logo se depara com um mendigo sentado à beira do caminho, que lhe estende a mão pedindo ajuda. Aquele mendigo logo disse: tenho fome, tenho frio, por favor me ajude. E aquele jovem foi movido por uma íntima compaixão, ele tirou todo o dinheiro que tinha no bolso e deu para aquele mendigo. Ele olhou para as suas roupas e percebeu que as suas roupas estavam péssimas, ele tremia de frio. Ele trocou as suas roupas com o mendigo. E agora um sentimento passou pela sua mente: devo voltar para casa, afinal eu não tenho roupas adequadas. Eu não tenho a mínima condição de apresentar-me diante da presença do rei. Mas outro sentimento ocupou espaço no coração. E ele logo disse: não, eu trabalhei bastante para que chegasse até aqui. Vou permanecer na fila. Vai chegar a minha vez. Pessoas riam daquele jovem, olhavam para a sua vestimenta e diziam: suas roupas não são adequadas. Você vai se apresentar diante da presença do rei. Você não leu as instruções. Zombado, desprezado, ridicularizado. Até que enfim chega o seu momento. A porta se abre. Ele entra na sala do trono e se depara com o rei. Mas algo lhe chama a atenção. Quando ele olha para a pessoa assentada sobre o trono, ele percebe que a pessoa ali assentada estava vestida com as suas roupas. Ele reconhece as suas roupas. Espera aí, não estou entendendo. Essas roupas eram minhas. Eu as troquei com alguém à beira do caminho. Dei até cada centavo que estava trazendo no bolso. O rei se levanta, pastor Tomé, e diz ao jovem: você leu a instrução? Eu fiz questão de colocar na instrução. Cada jovem
deve amar a Deus e ao seu próximo. Eu precisava certificar-me de que a pessoa que assumiria o meu lugar, de fato amaria a Deus de todo o seu coração e ao seu próximo. Eu fiz-me de mendigo para que alguém de fato demonstrasse o quanto ama a Deus e ao próximo. Você será o meu sucessor. Não basta dizermos que amamos. Não basta dizermos que temos compaixão. Isso não pode ficar guardado no coração, irmãos. Se é um sentimento tão nobre, tão precioso, não podemos guardar isso no peito. Temos que dividir com outras pessoas e para isso fomos chamados. Quando o nosso coração está dominado pela compaixão, nós vamos colocar isso para fora. A compaixão leva-nos, sim, à prática da mordomia cristã. Nós somos mordomos. Bons mordomos ou mordomos negligentes. Somos mordomos. Que tipo de mordomo você é? O que é que a palavra mordomo significa? Alguém sabe? O que é um mordomo? Hã? Fiel depositário. O que mais? O que é um mordomo? Irmãzinha, o que é um mordomo? Uma pessoa que cuida. O que é um mordomo, irmão? Administrador. Essa é a palavra correta. Você é um administrador. Está doido, pastor? Não. Somos administradores do tempo. Você sabia que hoje Deus depositou na sua conta 24 horas? Daqui a pouco vai depositar de novo. Mais 24 horas. Dona Agnes. Irmão Sérgio, que hora que vai acabar o meu tempo? Falando em relógio. Já acabou? Cadê o irmão Sérgio? Tem mais 2 minutos? 2 minutos? Eu não olhei para o relógio na hora que eu comecei. Estou quase terminando. Todo dia Deus deposita na nossa conta 24 horas. E você vai dar conta disso tudo, sabia? Vai ter que responder. Então você é mordomo do tempo, dos dons e talentos que Deus lhe deu. Você tem dons e talentos. Tem colocado à disposição de Deus? Vai responder um dia. Você também é mordomo de cada centavo que Deus coloca na sua mão. Se não administra com sabedoria, vai responder também diante de Deus. Quando temos compaixão, irmãos, nós nos tornamos bons mordomos, porque nos tornamos responsáveis diante de Deus. Quero compartilhar um texto com os irmãos muito precioso, para encerrar esse ponto da mordomia. Lucas capítulo 10, versículo 25. Esse texto fala sobre a parábola do bom samaritano. Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou compartilhar o texto com você. Parábola do bom samaritano. É uma história bastante conhecida, claro, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi pego por um grupo de salteadores. Espancaram aquele homem e o deixaram à beira da morte. Estava lá aquele homem, em agonia, suspirando, à mercê da ajuda de alguém. E de repente um levita se aproxima. Tinha um grande relógio no braço,
quase que um despertador. Ele olha para o seu reloginho, estou atrasado, e dá uma olhadinha para aquele que estava ali, suspirando, já está quase morto mesmo. Vou cumprir o meu horário. Passou de largo. Ignorou, pastor Geraldo, a necessidade daquele que estava caído. Esperava-se que aquele levita fizesse alguma coisa. Era uma pessoa acostumada com as coisas do templo. E de repente, quem mais se aproxima? Um sacerdote. Não era representante do povo. Claro que esperava-se também que um sacerdote fizesse algo para ajudar aquele que estava caído à beira do caminho. Aí ele abre a sua agenda. 8, 8 e meia, 9, 9 e meia, 10, 10 e meia. Não tem tempo. Eu vou embora. Estou atrasado. E aqui eu tenho que abrir um parênteses. Se a sua agenda está tão cheia, ao ponto de não ter tempo para Deus, alguma coisa está errada. Se as nossas agendas estão tão cheias, ao ponto de não termos mais tempo para Deus, está havendo uma inversão de prioridades. As primícias não são de Deus, inclusive do tempo. Então aquele sacerdote passa de largo. Mas de repente chega um samaritano. Judeus e samaritanos não se comunicavam. Mas esse desce do cavalo. Ele pega a sua frasqueira de primeiros socorros. Tenta untar as feridas daquele homem. E chega a uma conclusão. A situação é grave. E se eu não ajudar de uma maneira melhor, esse homem vai morrer. Ele pega aquele homem, coloca sobre o seu cavalo e leva aquele homem para uma estalagem. E quando chega lá, ele paga para que alguém cuide daquele homem. Ele diz ao hospedeiro: olha, quero que cuidem deste homem. Ele tira algumas notas, algum dinheiro, quero que cuidem deste homem. Se o dinheiro não der, quando eu voltar, eu pago a diferença, mas eu quero que cuidem deste homem. Você consegue ver a prática da mordomia nesse texto? A mordomia, irmãos, faz nos investir tempo. A mordomia faz nos investir dons, talentos e até dinheiro, para que as pessoas conheçam a graça de Deus. Amém? Seja um bom mordomo. O bom mordomo sempre vai deixar com que a compaixão fale mais alto. Ele vai evidenciar este sentimento. A compaixão vence barreiras. Faz-nos cumprir o ide de Jesus. Concluindo, o irmão Sérgio já está levantando a mão ali. Podemos ir além. Como? Entendendo que somos instrumentos nas mãos de Deus. Você precisa entender isso. Deixando de olhar para as dificuldades, irmãos, sempre tivemos. E deixando a compaixão ser este elemento determinante nas nossas vidas. Quando isso acontecer, faremos mais para a obra do Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Você é a resposta. Nós vamos orar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração.
Espírito Santo continue trabalhando nas nossas vidas.